Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3 de maio de 2026, primeiro domingo do mês. Sendo assim, estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor assim te convidar a participar, separa a sua taçazinha de suco de uva, seu pedacinho de pão e venha participar conosco. Amém? Vamos estar iniciando. Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo em Tua presença. Leva, Senhor, nossos pensamentos e obediência a Ti, para que não venhamos a dispersar. Também para que não venhamos, de maneira alguma, perder o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me deste aos céus, faz cair por terra toda a tentativa das trevas e dos homens de atrapalhar ou impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto chegar aqui no Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Fala no nosso coração, ministra no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Sabe por quê? Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Por isso, Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos estar agora fazendo nosso pedido de oração. Você pode colocar o seu pedido de oração em pensamento, que o Senhor contemple. Recebi pedido de oração de um ministério lá em Moçambique, acho que é Caia, ministério do Albano Francisco. E também aqui no Rio de Janeiro também, Raimundo José Figueiredo, Cantão. Também coloco também o meu irmão Domingos Sávio. Houve uma situação ali bem delicada na área de finanças. Pedimos para que o Senhor venha suprir, venha repor o que ele perdeu e que ele venha ser mais que abençoado e que ele possa perceber que é a mão do Senhor que tem feito essa restituição. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz com que a gente receba em dobro, ó Pai, aquilo que o devorador tentou nos roubar, tentou nos tirar. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Tua palavra diz a diferença que há naqueles que abençoam os teus servos, abençoam o teu ministério, que nem que seja com um copo de água e estejam abençoando. Por isso eu coloco Domingos, ó Deus, essa situação dele, que o Senhor venha, ó Deus, transbordar de bênção, ó Pai, este mal que aconteceu seja transformado em bênção, que ele receba sim, ó Deus, a tua poderosa mão, o teu poderoso agir sobre a vida dele, não apenas na área das finanças, saúde, mas também espiritual. Ser com Domingos, ó Pai, Domingos Sávio Ferreira. Coloque também o José Raimundo, o Raimundo José Figueiredo Cantão em tua presença, o Albano Francisco em tua presença. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca cada pedido que está aqui dentro dessa caixa que não foi respondido. Coloque, Senhor, os pedidos que estão sendo formulados por essa, que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu lhe peço, Deus, opera, haja segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai.
na vida de cada um desses, em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor trouxe no meu coração para trazer para vocês hoje é sobre a Trindade. A Trindade. Existe uma polêmica muito grande a respeito da Trindade pelo fato de que essa palavra não existe na Bíblia. Essa palavra ela existiu no 2º século, depois de Cristo. E ela se tornou oficial a partir do primeiro concílio que teve, que é o concílio da Nicéia, em 325 depois de Cristo. Na época ali, Constantino tornou o Império Romano inteiro como cristão, começou a criar esses concílios para que, através dessa reunião, houvesse diretrizes, e a partir daí formou a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, porque as orientações partiam de Roma, onde concentrava a igreja. E nesse Concílio de Nice oficializou-se esse termo Trindade, que foi originado lá no 2º século. E essa ideia da Trindade ela foi abraçada por toda a estrutura cristã, até mesmo dos protestantes, a partir de Lutero, os luteranos, com as suas contra-reformas, com as suas reformas protestantes, contra-reforma a Igreja Católica que fez, com a reforma protestante, e é introduzido no meio evangélico protestante, no meio católico, e em grandes instituições que se dizem cristãs, a doutrina da Trindade. Mas a existência da Trindade, ela sempre existiu na Bíblia. Não existe a palavra Trindade, mas a Trindade em ação é bíblico. Foi uma maneira que tentaram usar um termo, uma palavra, para tentar explicar um Deus único, que ao mesmo tempo é trino. Ele é três e ao mesmo tempo é um. Aí usaram essa palavra Trindade. Mas se você for observar, existem algumas crenças que acreditam que a Trindade existe. As três pessoas, o Pai, separado do Filho, separado do Espírito Santo. Mas não acredita que eles são um. É uma crença em que existe três, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas cada um são distintos um do outro. Não existe a unidade. Por vezes existe uma outra crença, que não acredita que existe três, Pai, Filho e Espírito Santo separadamente, mas acredita que os três é somente um. Então, enquanto tu tem uma crença que acredita que tem três partes da divindade que não se unificam, existe outra que acredita que as três partes estão em uma pessoa só, em Jesus. O Pai é Jesus, o Espírito Santo é Jesus e Jesus. Então não existe três. Então essa crença acredita que quem fala em três está idolatrando três deuses. Que não existe três deuses, existe só Jesus. E eu vim de uma formação católica e o catolicismo acredita na Trindade. Então eu cresci acreditando na Trindade. Fui para a Igreja Batista. Ali me firmei nessa concepção da Trindade. Mas logo no início da minha conversão, eu assim era neófito, não sabia de nada direitinho. A Jandira, na época era minha namorada, ela me apresentou o Evangelho. Assim que ela me apresentou o Evangelho, que eu fui para a igreja, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, comecei a ler a Bíblia toda em um ano. Mas não foi esperado eu ler a Bíblia toda, não. Eu comecei a ler. Na hora que eu comecei a ler a Bíblia, que eu estava lendo a Bíblia, um período lá de uns 6 meses depois, 3 meses, não muita coisa, que eu tinha convertido. Veio um colega meu, amigo, de grupo de jovens, passou um período de grupo de jovens, muito curto. E esse amigo veio
Eu estava morando na casa da minha mãe lá, ele chegou para conversar conosco, nós ficamos, eu acho que a noite inteira. Ele veio me mostrar biblicamente que o Pai é Jesus, que o Espírito Santo é Jesus, que não existe três deuses, que existe só um, que é Jesus. E essa denominação eu sou considerado como unicista, só acredita em um único Deus, que é Jesus. E ele me passou a noite inteira ali, me explicando e mostrando para mim como que Pai é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. Então, por isso, só existe um Deus, que é Jesus. No final, eu sei muita base estrutural, neófito. Só falei com ele uma coisa, falei assim, incrível, senhor. Depois de você ter me mostrado isso tudo, eu só fico chateado por uma coisa. Ele falou o quê? Nós não podemos sair juntos para evangelizar. Porque se nós sairmos juntos para evangelizar e uma alma aceitar Jesus, eu deixo tranquilamente essa pessoa ir para a sua igreja. Por quê? Porque na sua igreja vai estar falando de Jesus. Eu não tenho nada contra a concentração em Jesus. Mas você jamais deixaria que eu levasse alguma alma que a gente ganhasse para Jesus para a minha igreja. Porque vocês consideram nós como idólatra, que nós cultuamos três deuses. Ele calou. Ele calou na hora e ele entendeu o que eu quis dizer. Que para mim, a opinião dele é uma opinião meramente teológica. Mas para ele, a minha posição de trindade é uma posição idólatra. Da mesma forma que a gente acredita que a Igreja Católica é idólatra por ela ter aquele montão de santos, ter Maria, numa posição muito especial, ele acredita, os unicistas acreditam que quem acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade, é idólatra por ter três deuses. Ele calou na hora. Mas o interessante é que ele usava a base bíblica para dizer isso. Mas o mais interessante ainda é que a igreja que ele, uma das igrejas, né, unicista, era de frente à casa da minha mãe. E eu ficava ouvindo ali, eles tocavam músicas que os evangélicos da Trindade cantam. Eles cantavam música sobre o Pai, que a gente canta. Eles cantavam música sobre o Espírito Santo, que a gente canta, e cantavam música sobre Jesus. Então eles tinham a mesma roupagem de louvor para a Trindade, com as músicas exaltando o Espírito Santo, exaltando Deus Pai, exaltando Jesus. Mas teologicamente falando, eles batiam na tecla. É só um. Que é só uma questão mesmo de polêmica. Mas polêmica é essa que tira a essência que a Trindade existe, ela é real. E é isso que eu vou trazer hoje, com a graça do Pai. Consegui mostrar para vocês que a Trindade, mesmo ela existindo a partir do século I, essa palavra, mas que ela já é bíblica, isso eu consegui trazer de uma maneira clara para vocês isso, eu me sinto mais do que abençoado. Que tentaram me confundir, algo que é muito simples. Primeiro eu coloco uma observação aqui, sobre a Trindade, as três pessoas agindo ao mesmo tempo. Eu não vou entrar em detalhe porque vai perder muito tempo, mas existem muitas passagens bíblicas que mostram isso de forma simbólica. Por exemplo, aquela tríplice bênção apostólica, ela fala sobre abençoar 3 vezes. E tem um montão de outras passagens que mostram simbolicamente a presença da Trindade. Mas eu prefiro colocar aqui, no caso dos anjos lá, quando Isaías teve aquela visão, os anjos falando santo, 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 declarando santo para cada uma das pessoas da Trindade. E tem mais outras situações, mas são abordagens simbólicas, que pode ser mal interpretado. A pessoa, atribuindo a pessoa da Trindade. Eu vou no objetivo aqui. Por exemplo, nós vamos as 3 pessoas juntas. Aqui em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nos versículos
26 e 27. Diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Tem pessoas que falam o seguinte assim, olha, Deus estava conversando aqui com os anjos. Não, o anjo não é a imagem e semelhança de Deus. Quando você fala a imagem, façamos a nossa imagem e semelhança, era um ser conversando com um outro ser do mesmo jeito. A semelhança dos anjos para com Deus é a mesma semelhança que o ser humano tem para com Deus. Então não pode Deus estar falando com o anjo o seguinte, assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o anjo já é uma imagem e semelhança. O anjo é um reflexo. Então quando você vê Deus aqui no português bem claro, conversando com alguém, ele estava conversando com alguém no nível dele. Se ele estivesse conversando com um ser inferior a ele, ele falasse, olha, eu vou fazer um homem, a minha imagem e semelhança, parecido com você quando eu te fiz. Por quê? Porque os anjos são inferiores. A Bíblia fala que os anjos são inferiores a Deus. Ele jamais estaria conversando aqui e colocasse a nossa imagem e semelhança falando para um ser inferior. Quando fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando com um ser do nível dele. E o único ser do nível dele aqui é a Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quer dizer então que nesse momento a Trindade estava conversando entre si. Ele poderia falar o seguinte, assim, olha, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Quando fala aqui que Deus criou o céu, criou tudo isso, olha, e criou, e fez. Mas quando foi feito o homem, ele fez questão de falar, façamos. E quando ele fala de façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele fala numa época, num momento, em que já tinha criado os mares, já tinha criado a terra, já tinha povoado a terra e os ares. O que isso significa? Significa que o ser humano é um ser separado dos animais. Hoje nós estamos vivendo uma época em que eles estão querendo colocar os animais mais que domesticados, mas colocar os animais com personalidade humana. Onde muitas das vezes atribui para o animal ou para a planta valores superior do que o homem para com o homem. Mas a Bíblia deixa bem clara que quando criou o homem e a mulher, disse para ele, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Não dominar o ser humano, mas dominar a classe inferior. Qual classe inferior é essa que foi criada antes dele? O ser humano foi criado por último para dominar o que veio antes. A classe inferior, que é a outra classe, são os animais irracionais, porque o ser humano é um animal racional, os vegetais e os minerais líquidos ou sólidos. Os animais irracionais, os vegetais, os minerais líquidos ou sólidos. Por que mineral líquido ou sólido? Porque a água, ela é um mineral. Ela é uma essência líquida. O ouro, ele é um líquido. Ele é tão líquido que tem que colocar impureza nele para ele poder pegar uma posição sólida. Caso contrário, o ouro não consegue ser moldado. Então quer dizer que mineral, água, montanha, rocha, é criatura de Deus e tem vida.
A vegetação é criatura de Deus, tem vida. O animal irracional é uma criatura de Deus e tem vida. E Deus colocou o ser humano, que é outra criatura de Deus, superior a esses, para dominar esses. E os anjos é outra criatura de Deus que já existia antes de formar o universo. E a Bíblia fala que é uma criatura de Deus superior ao ser humano. Então tem uma camada de criatura de Deus, criada por Deus, que são os anjos, uma outra camada criada por Deus, que é o ser humano, e uma outra camada criada por Deus, que são os inferiores, que o ser humano domina. Mas o mais interessante é que nem os anjos, nem os homens e nem os animais podem estar aqui nessa frase, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui mostra claramente a Trindade, a presença da Trindade. Um outro momento que mostra a presença da Trindade nitidamente está aqui em Mateus. Inquestionável. Por que é inquestionável? Porque o próprio Jesus está falando. Não, que houve uma manifestação clara no batismo de Jesus. É inquestionável porque está claro nítido no batismo. Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, você vê nítido a manifestação da Trindade. Versículo 16 fala: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriu o céu, e viu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo abriu uma janela, o Espírito Santo desceu de forma corpórea de uma pomba e esteve pousando em Jesus. Quer dizer, Jesus é o Filho, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. E lá do céu veio uma voz, essa voz deixou bem claro: este é meu Filho amado em quem me compraste. O que quer dizer? É o Pai falando: esse é meu Filho do qual eu agrado. Lá no céu ficou bem claro que é o Pai falando, bem distante. E aqui fala que a pomba é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, numa forma corpórea. E ali de forma física, que acabou de ser batizado, está Jesus. Você vê nitidamente a presença da Trindade, os três. E aqui é o que eu falei antes sobre uma outra comprovação, que é o próprio Jesus falando. Está aqui em Mateus, capítulo 28. O próprio Jesus deixando bem claro a existência da Trindade. Não tem como você discutir uma palavra de Jesus. Mateus 28, capítulo 19, Jesus falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não houvesse a Trindade, não seria necessário Jesus falar assim, batizando em nome do Pai. Não, ele fala só batizando em meu nome. Não, ele fala nitidamente batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Jesus, foi manifesto claramente a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença do Deus Pai. Então não tem como você questionar as três partes. Quer ver um outro momento também? Em que você vai perceber essas três partes. Só que agora você vai notar essas três partes de uma maneira unificada. Você fala assim comigo assim, tá? Você quis dizer então que existe o Pai, existe o Filho e o Espírito Santo. Cai por terra aquela ideia que os unicistas falam que só tem um, que é Jesus. Mas entra dentro daquela ideia da outra crença, que são três, mas não tem um. Não, agora eu vou mostrar para vocês como que esses três se tornam um só.
Primeiro mostrando que Jesus e o Pai são um só. Olha para vocês virem aqui. Não, ainda por enquanto não é só um. Nós vamos mostrar o Pai, Jesus e o Pai separadamente. Mostrando os dois separadamente. Está aqui em Lucas, capítulo 6. Por enquanto não vamos mostrar eles como um só, não. Vamos continuar mostrando eles separados. Mas mostrando a separação nítida aqui agora. Do Filho com o Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz o seguinte. Naqueles dias, retirou-se Jesus, para o monte, a fim de orar. E passou ali a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Ainda mostrando separar, mas aqui mostrando o pai e o filho. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais lhe deu também o nome de apóstolo. Jesus poderia muito bem escolher a dedo. Eu vou chamar o João, que é o discípulo que eu mais amo. Eu vou chamar Pedro, que foi um dos primeiros. Eu vou chamar André. Não. Fala que ele foi para o monte e passou a noite orando a Deus. Significa aqui que você vê que existem duas pessoas da Trindade. Existe Jesus buscando orientação a Deus. Olha a distinção. Duas pessoas distintas. Quer dizer que quando Jesus escolheu os 12, Jesus não escolheu os 12 aleatoriamente. Jesus buscou o conselho do Pai. Para saber quem seriam os 12 que seguiria ele. Mostra nitidamente aqui a distinção entre o pai e o filho. Filho buscando orientação do pai. Um outro momento também mostrando distintamente o pai com o filho. Está aqui em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Mostra distintamente também o pai e o filho. Mostra o seguinte. No 2 aqui. Capítulo 22, versículo 42. No Getsemane. Ele vai orar. E ele fala o seguinte, no 42. Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. No Getsemane, Jesus mostrou abertamente que ele não estava ali de si para si. Ele estava pedindo ao Pai, ao Deus, que permitisse que eu não tivesse que passar por aquilo. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava pedindo uma autorização para Deus. Ele estava pedindo uma autorização para o Pai. Ele estava mostrando ali que existia um outro ser que ia determinar o que ele ia fazer e o que ele não ia fazer. Mostrando que ele não tinha autonomia de tudo. Da mesma forma que ele buscou uma orientação do Pai para escolher os 12 e formar os 12 apóstolos, ele buscou uma orientação do Pai, uma permissão do Pai para que se afastasse dele aquele cálice. E muitos acham que esse cálice é que ele estava com medo de sofrer. Não. Muitos acham que ele estava com medo de morrer. Não. Ele mesmo disse: para isso eu vim. O medo dele aqui, o cálice que ele queria afastar aqui, era o cálice de que, pela primeira vez na eternidade, o pai ia virar as costas para os filhos. Por quê? Porque Deus não pode contemplar o pecado. E na cruz, Jesus ia absorver o pecado de toda a humanidade, para que, tendo absorvido o pecado da humanidade, Jesus pudesse ir ao inferno, para poder pegar a chave da mão do diabo. Jesus precisava de ir ao inferno, mas ele, na posição de Deus, não poderia ir no inferno. Ele teria que ir na condição de pecador, porque para o inferno só vai pecador. Ele absorvendo esse pecado, ele foi até o inferno.
Mas ele absorvendo o pecado, Deus tinha que virar as costas para ele. É esse cálice que Jesus não queria beber. A separação do pai com o filho. Na eternidade, primeira vez que havia uma ruptura. Agora só para você ver como que começa a ficar intrínseco essa situação. Todos eles juntos. Ah, é só o Pai, é só o Filho, é só o Espírito Santo. Não. Vê como que a coisa, de certa forma, complica. Se você for olhar aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, olha como que ele deixa bem claro que são dois distintos, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele deixa algo assim, incógnita. É distinto? João 14, versículo 16 e 18, quando ele fala sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, ele fala o seguinte, João 16, 14, quer dizer, João capítulo 14, versículo 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No momento ele habita convosco, mas ele estará em vós. Habitar convosco é uma coisa, estar em vós é outra. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha como que você percebe aqui, de uma forma inteligente. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo manifestou como uma pomba. Jesus fala que ele não fazia nada sem a direção do Pai. Ele fazia tudo na unção do Espírito. Mas ele fala que, olha, vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita convosco. Quem habitava no meio deles? Era Jesus, não era o Espírito Santo. Quando Jesus fala que o Espírito Santo habita convosco, significa que os discípulos já conheciam o Espírito Santo da pessoa de Jesus. Mas ele fala assim, e estará em vós. Jesus nunca, com os discípulos, esteve dentro dos discípulos, porque Jesus estava aqui na condição humana, limitado no tempo e na matéria. Quando fala assim, ele habita convosco, é alguém que habita no meio, nessa limitação. Mas quando ele fala assim, ele estará em vós, é algo futuro. No futuro ele vai estar dentro de vós, o Espírito Santo. Só que ele fala aqui, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Esse voltar para vós outros aqui, não voltar de Apocalipse, não. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, é o voltar de Pentecostes. Os discípulos ficaram, de certa forma, 40 dias ali com Jesus, de uma forma corpórea, diferente, porque ele em corpo, ele atravessava a parede, e ele ficou aparecendo para os discípulos 40 dias. Mas quando ele subiu aos céus, ele falou o seguinte, assim, olha, espera a vinda do protetor, da cobertura do Espírito Santo. Os discípulos ficaram 40 dias como que se fosse órfão. Mas ele fala que não deixarei vocês órfãos, porque eu voltarei para vós outros. Se ele falar o seguinte, se eu voltarei para vós outros, dissesse sobre essa época aqui, ó, vigiando, anunciando que Jesus está às portas, seria um período longo. Seria deste momento até Apocalipse. Não, eu não deixarei vocês órfãos. A minha ausência será pequenininha, será de 40 dias. Quer dizer que no Pentecoste ele voltou. Mas vem cá, mas ele disse que quem voltaria é o Espírito Santo. É Jesus voltando na condição do Espírito Santo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo de Jesus. Aí você vai me complicar. É, 3 diferentes, mas um só. Isso é a Trindade. É algo que você exerce pela fé.
Um outro momento também está aqui, capítulo 16, versículo 7. Olha como que mostra uma divisão e ao mesmo tempo uma unificação. Capítulo 16, versículo 17 diz o seguinte, falando do Espírito Santo. 16, versículo 7. 16, versículo 7. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Olha para vocês verem, no 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Eu me enviarei. Por que Jesus não poderia enviar o Espírito Santo enquanto Jesus estivesse aqui na terra? Olha, incrível. Jesus teria que partir corporeamente, fisicamente, para Jesus voltar espiritualmente. Então, quer dizer que mostrou muito bem no batismo de Jesus, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e o Pai. E aqui ele se coloca unificado. Eu vou, mas eu não voltarei. Não é o voltar de Apocalipse, é o voltar de Pentecoste. Quer dizer, então, que quando o Espírito Santo voltou de Pentecoste, Jesus voltou. Aí sim, habitou em vós. Quer uma outra complicação maior? Você vai ver aqui, eu pulei essa parte, muito importante, o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, está aqui. Na hora que eu fui notar, eu esqueci de consertar depois. Está aqui em João 14. O Evangelho de João. Evangelho de João 14, agora tem que rapidamente aqui tentar localizar aqui, porque eu me perdi nessa situação. Evangelho de João 14, versículo 8. Volta lá. Evangelho de João 14, versículo 8. Olha como que você vai ver o Pai e o Filho. Tem que anotar aqui porque eu pulei. O Pai e o Filho intrinsecamente unificados. Consegui mostrar para vocês o Filho e o Espírito Santo. Os dois separados, mas os dois um. E no Pai está aqui. 8 diz aqui, Filipe, aqui, ó, respondeu-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos, Pai, isso nos basta. Jesus lhe disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como disseste tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Olha, ele falou claramente que ele e o Pai é um só. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele mostra bem claro lá naquela outra passagem que ele e o Espírito Santo é um só. E aqui ele mostra bem claro que, gente, vocês estão querendo que eu te mostre o Pai? Olha para mim aqui, eu sou o Pai. Mais atrás, no versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Não é ninguém vai ao Pai, não. É só para vocês verem aqui, capítulo 6, capítulo 14, capítulo 14 mesmo, versículo 6 aí. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sabe o que está querendo dizer aqui? Quando Deus Pai manifestou a Moisés, Moisés falou o seguinte assim, quando o povo me perguntar quem eu sou, qual é o seu nome? Ele falou assim, eu sou o que sou. Jesus se manifestou lá para Moisés como o grande eu sou. E no Evangelho, Jesus fala o tempo todo, eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Aqui eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou o mesmo eu sou do Pai lá no Velho Testamento. Jesus se manifesta o tempo todo como eu sou. E quando eles queriam apedrejar ele, ele fala bem claro, eu sou. E os judeus ficaram muito irritados, porque essa palavra seria só para o eu sou, o Pai. Mas está aqui, eu tenho que completar aqui, uma outra certeza maior, de que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só, está aqui em 1 João. Eu consegui mostrar para vocês que são 3. Mas aqui eu mostro para vocês que são 1. Mostrei separadamente o Espírito Santo e Jesus separados em um só. O Pai e Jesus separados em um só. Mas olha só para você ver aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Verbo é a palavra. A palavra, ela não é matéria. Olha só para você ver. Evangelho de João. João, capítulo 1. Então, quando ele fala que no princípio era o verbo, quer dizer então que no princípio não existia matéria nenhuma. Só existia a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Quer dizer então que Deus não estava sozinho. Aqui está querendo dizer que o verbo, que é a palavra, estava com Deus. Então tinha aí 2 pessoas. Mas depois ele falou assim, e o verbo era Deus. Quer dizer então que existia alguém do lado de Deus, mas que ao mesmo tempo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? Esse verbo que era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz do homem. Olha para vocês verem aqui como que ele coloca a Trindade. No princípio era verbo. O verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. O verbo estava com Deus no princípio. Aí, para complicar mais a situação, vem aqui e fala no versículo 10. No versículo 10. O verbo, que é aquele que estava com Deus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, que é os judeus, e os seus não recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha como é que ele fala aqui. Aquela distinção. Os anjos são um ser superior, os homens são os animais racionais mais inferior e o resto abaixo. O homem aqui é criatura de Deus, mas nesse momento ele coloca o homem numa situação elevada, transforma a criatura em filho. Até então não era. Aqueles que creram nesse verbo passam a ser filho, passam a ser mais do que criatura.
passa a ser filho, como o Filho é na Trindade. Mas no 14 ele fala, e o verbo, aquele verbo que estava com Deus, aquele verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Jesus, ao vir à terra, ele se tornou o verbo encarnado, mas cheio da glória. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Ele não veio simplesmente como carne, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, o único Filho do Pai. Até então, você consegue ver aqui a distinção Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas você consegue ver aqui a unificação, porque o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E quando o verbo se fez carne, ele veio cheio da glória, na unção do Espírito Santo. É meio estranho a pessoa poder perceber e analisar, mas tem um momento aqui que você vê a distinção entre o Espírito Santo e Deus em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 12 e 13, diz o seguinte, 22, 12, Jesus falando, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui sim, que é o de Apocalipse. Vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Eis que eu venho sem demora. Não é aquela vinda lá do Pentecoste. O princípio e o fim. Por que não é aquela de Pentecoste? Porque ele vem falando que eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui ele vem com uma condição especial. Mas ele fala algo interessante no versículo 17, desse mesmo capítulo. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber, de graça, a água da vida. Olha como que fala bem claro aqui, que ele disse aqui no 12, eis que eu venho sem demora. O Jesus falando. Mas no 17 fala que o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo desejando ardentemente essa vinda de Jesus. Então, quer dizer que não tem como o Espírito Santo ser Jesus unicamente. Por quê? Porque o Espírito Santo está desejando a vida. Não tem como ser diferente o Pai do Filho, que lá em João ele falou, olha, Felipe, quem vê a mim vê o Pai. O Pai está em mim, o Pai está comigo, eu sou o Pai. Mas ao mesmo tempo ele busca conselho com o Pai. E ao mesmo tempo fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você consegue entender aqui que a complexidade da Trindade ela existe. Ao mesmo tempo a Bíblia mostra eles separados, os três. Mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra que os três é um só. Então você não pode ficar preso na doutrina da crença de que existe três distintos um do outro. Mas você também não pode ficar preso na doutrina da crença de que não existe três, mas que os três estão personificados somente em um, que é Jesus. Que Jesus é o Pai, que Jesus é o Espírito, e que não existe distinção entre os três. Por quê? Porque eu mostrei para vocês que agora, os três separadamente, mas ao mesmo tempo os três juntos. Essa é a Trindade.
eu escrevi um livro. E no livro que eu escrevi, eu coloco a observação de que a gente não tem como explicar a Trindade. Porque toda vez que a gente vai tentar explicar a Trindade, a gente coloca três pessoas distintas que não tem nada a ver com o outro. Toda explicação que é feita da Trindade, você parte os três e não unifica os três. Aí no livro eu coloco algo que Deus me deu. Deus me deu uma visão, que foi a capa do meu livro. Nessa visão, que é a capa do meu livro, eu vou até pegar ela aqui para te mostrar. Não está no meu esboço não, mas agora está. A capa do meu livro é esse aqui. Isso foi uma visão que Deus me deu. Demorei anos para pedir a Jandira para ela poder desenhar isso aqui para mim. Ela desenhou com lápis de cor, João, ele é bem simples, eu tenho até o original. Colocamos no computador e no computador nós procuramos incrementar. Aí eu lancei minha primeira parte do livro com ele incrementado, mas ficou meio estranho. Aí a Jandira mudou. Aí ela fez essa tela com esse trabalho, que é a réplica daquilo que foi feito no primeiro livro, que foi feito no computador, que foi feito com lápis de cor e depois foi aperfeiçoado no computador. Aqui não, aqui já fez direto. Deus fez essa visão, ele me deu essa visão nítida e clara. A árvore, Jesus. O fogo é o Deus Pai. E o Espírito Santo, que ninguém vê, ele mostra a presença dele nessas folhazinhas espalhando e nesse fogo caindo para os lados. Mostra que está sofrendo evento, a influência aqui do vento. Aí eu incrementei, né? Coloquei aqui um galho cortado, que é Israel, e um galho enxertado, que é a igreja. E mostrou aqui o deserto, que é o ser humano sem Deus. Aí foi incrementar da minha parte, mas a essência da visão foi isso aqui, uma árvore pegando fogo e o vento ao redor, para mostrar a presença da Trindade. Aí no livro, quando eu vou explicar sobre essa aqui, eu falo assim, olha, você não consegue explicar a Trindade sem separar os três, mas você consegue nitidamente explicar o ministério de cada parte da Trindade separadamente. O Pai criou tudo e continua criando. O Pai. O Filho está concentrado nele a glória. O Pai resolveu dar para Jesus a glória do nome de tudo. E Jesus é a árvore genealógica da humanidade. Em Jesus está o antes de Cristo e depois de Cristo. E o vento, lá fala que o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, ele é representado na Bíblia como o vento. Então você consegue ver qual que é a função do vento, que é o Espírito Santo. É conduzir a igreja. Você consegue entender a Trindade separadamente somente de uma maneira. No manifestar de cada um deles. No manifestar da obra de cada um. Mas, quando o Pai cria, o Filho e o Espírito Santo participam da criação. Quando Jesus atua na humanidade, o Pai e o Espírito Santo atuam com o Filho. Quando o Espírito Santo dirige a igreja, o Pai e o Filho estão com ele. Os três estão juntos, mas com ministérios diferenciados. A única coisa que você consegue diferenciar a Trindade é o ministério de cada um deles. É a obra especial de cada um deles. Aí eu coloco isso no meu livro. Amém? Se eu conseguir contribuir de alguma maneira, mostrando para vocês que a Bíblia mostra que existe três, mas ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que existe um, eu estou muito feliz. E no meu livro, eu especifico um pouquinho a respeito da manifestação da obra de cada um separadamente. Agora nós vamos partir para a ceia. Estamos próximos do encerramento. Vamos chegar aqui em 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes o pão, todas as vezes que comeres este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor até que eu venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ele começa aqui dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Entregou para quem? Para você poder participar da ceia, você tem que estar no meio desse aqui. Para quem Paulo entregou essa orientação? Para a igreja. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não faz parte. No momento que Jesus dividiu ali os pães, que ele fez esse ato, ele fez com os 12. Não estava presente Maria, não estava presente Lázaro, não estava presente Zebedeu, tudo digno de estar, para você participar. E Paulo fala aqui: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Para ele entregar para você, você tem que ser uns tais. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você tem que estar inserido. Maria depois foi inserida. Zebedeu foi inserido depois. Lázaro foi inserido. Mas naquele momento eles não estavam inseridos. Convido você, entrega a tua vida ao Senhor, para você estar inserido nesse grupo. Eu vou orar, você ora me acompanhando. Eu vou dizer o meu nome, você diz o seu. Eu digo: eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser exemplo para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor bem quiser. Também reconheço e também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Me dirijo agora a você que afastou. Você pode até na igreja, ou esteja afastado literalmente da igreja, mas você pode estar percebendo que você não está nesse meio, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Por que ele não pode entregar para você isso? Porque você não está. Talvez você está na igreja ali só como título, só como status, mas já está longe há muito tempo. Ou você literalmente afastou da igreja e falou: não pisa ali nunca mais. Não tem como entregar para você, porque você afastou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Para poder te entregar, você tem que voltar. E eu faço esse apelo: volta, pelo amor de Deus, para o seu próprio bem. Eu vou fazer uma oração, me acompanha, diga comigo. Eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti.
arrependido eu volto. E eu peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês, para que vocês possam estar inseridos no meio desse que eu vos entreguei, para que a gente possa, depois de entregue o pão e depois de entregue o corpo, a gente possa participar da ceia. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença, e eu lhe peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Agora que vocês estão inseridos, vocês estão nessa condição. O que eu recebi, eu também vos entrego. Levante o seu copo, a sua taça de suco, o seu pedaço de pão, e vamos consagrar. Jesus fez assim, ele levantou e consagrou o Pai. Digamos, e eu vou orar agora. Deus e Pai, coloco, Senhor, este suco que está aqui na minha mão, estes sucos e estes pães, o suco e o pão que está na mão do meu irmão e da minha irmã. E eu lhe peço, Deus, faça uma obra maravilhosa, transformando no mundo espiritual este suco e estes pães como o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ao bebermos, que haja cura no nosso corpo físico, haja cura na nossa alma e haja fortalecer o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora entregar, e você espera para nós participarmos juntos e não cada um comer separado. É muito importante agora que nós, mesmo que a gente não sinta que está afastado do caminho do Senhor, mas pode ter área na nossa vida que está irregular. E o Senhor pede que façamos um exame de consciência depois de participar do pão, depois de participar do sangue. Vamos tirar um minutinho para estarmos refletindo e pedir perdão a Deus das nossas faltas. Amém? Amém? Agora juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus. Senhor permitindo, semana que vem estaremos novamente. Vou agora estar entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, na autoridade que me desse dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que eu, a Jandira, esse e essa que estamos assistindo e ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.